Olá, seja bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Vamos conversar um pouco sobre 6 temas fundamentais da biologia que aparecem com frequência no Enem e em outros vestibulares, dissecando questões que são verdadeiros clássicos e que testam sua capacidade de conectar diferentes áreas do conhecimento. Nós vamos mergulhar em ecologia, analisando as complexas teias alimentares. Desvendar os segredos do ciclo do nitrogênio, um dos mais importantes para a vida. Explorar a genética por trás de condições como o daltonismo. Acompanhar a incrível jornada evolutiva das plantas, da água para a terra firme. Entender a rapidez do nosso sistema nervoso com o ato reflexo. E, por fim, diferenciar processos metabólicos essenciais como a respiração celular e a fermentação. E falando em evolução das plantas, você sabia que a característica que realmente permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre por elas não foi o surgimento de vasos condutores de seiva? Como muitos poderiam pensar, mas sim uma adaptação reprodutiva engenhosa que eliminou a dependência da água para a fecundação? Fique até o final para entender esse e outros pontos cruciais que podem ser o diferencial na sua prova. Se ao longo da nossa conversa surgir qualquer dúvida, ou se você tiver alguma observação a fazer, por favor, deixe seu comentário. Nós fazemos o possível para ler e responder a todos os comentários, pois o objetivo aqui é construir o conhecimento juntos, de forma colaborativa e eficiente. Vamos começar pela primeira questão, que aborda um dos pilares da ecologia, as relações alimentares em um ecossistema. Imagine uma teia alimentar, que nada mais é do que um emaranhado de várias cadeias alimentares interligadas. Numa cadeia alimentar simples, temos um fluxo linear de energia. O capim é comido pelo gafanhoto, que é comido pelo sapo, que por sua vez é comido pela cobra. A seta sempre aponta no sentido do fluxo de energia, ou seja, para quem se alimenta. Na base de toda a teia ou cadeia alimentar, temos os produtores. São seres autótrofos, como as algas e as plantas, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Por definição, os produtores sempre ocupam o primeiro nível trófico. O nível trófico é a posição que um organismo ocupa na cadeia alimentar. Agora, quem se alimenta dos produtores? São os consumidores primários, ou herbívoros. No nosso exemplo, o gafanhoto. Eles ocupam o segundo nível trófico. Atenção a esse detalhe: consumidor primário está no segundo nível trófico, não no primeiro. Quem se alimenta dos consumidores primários, como o sapo que come o gafanhoto, é o consumidor secundário, ocupando o terceiro nível trófico. E assim por diante. A cobra seria um consumidor terciário no quarto nível trófico. A questão do Enem nos apresenta uma teia alimentar aquática, com algas, insetos, moluscos, peixes e aves. A pergunta central é: qual o menor nível trófico ocupado pelas aves? Para responder isso, precisamos rastrear todas as cadeias alimentares que terminam nas aves. Em uma delas, as algas são comidas por insetos, que são comidos por peixes, que são comidos pelas aves. Nesta rota, as algas são os produtores, no primeiro nível trófico. Os insetos são consumidores primários, no segundo nível trófico. Os peixes, que comem os insetos, são consumidores secundários, no terceiro nível trófico. E as aves, ao comerem os peixes, atuam como consumidoras terciárias, ocupando o quarto nível trófico. Se parássemos aqui, poderíamos ser levados ao erro. Mas a teia alimentar mostra outra rota. As algas também servem de alimento para os moluscos. E os moluscos são predados diretamente pelas aves. Nessa segunda cadeia, as algas continuam sendo os produtores, no primeiro nível trófico. Os moluscos, ao comerem as algas, são consumidores primários, no segundo nível trófico. E as aves, ao se alimentarem dos moluscos, agem como consumidoras secundárias, ocupando o terceiro nível trófico. Veja que o mesmo animal, a ave, pode ocupar diferentes níveis tróficos dependendo do que ela está comendo naquele momento. Isso é extremamente comum na natureza e em nosso próprio dia a dia. Quando você come uma salada de alface,
e está agindo como consumidor primário. Se no mesmo prato tiver um bife que veio de um boi que comeu capim, você está sendo um consumidor secundário. A pergunta do Enem é específica. Qual o menor nível trófico? Entre o quarto e o terceiro, o menor é o terceiro. Portanto, o menor nível trófico ocupado pelas aves é o de consumidor secundário ou de segunda ordem. É uma questão que exige atenção aos detalhes do esquema e a compreensão de que os papéis ecológicos não são fixos. Um conceito adicional importante aqui é o da biomagnificação ou magnificação trófica, substâncias tóxicas e não biodegradáveis, como metais pesados ou certos pesticidas, tendem a se acumular nos tecidos dos organismos. A cada nível trófico, a concentração dessas substâncias aumenta. Um peixe pequeno come muito plâncton contaminado e a toxina se acumula nele. Um peixe maior come vários peixes pequenos, acumulando a toxina de todos eles. A ave que come esse peixe maior terá uma concentração ainda mais elevada. Esse é um grave problema ambiental que afeta principalmente os predadores de topo de cadeia, incluindo nós, seres humanos. A segunda questão nos leva para o mundo dos ciclos biogeoquímicos, especificamente o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento vital, componente essencial dos aminoácidos que formam as proteínas e das bases nitrogenadas que compõem nosso DNA e RNA. O problema é que a maior parte do nitrogênio do planeta está na atmosfera, na forma de gás nitrogênio, ou N2, uma molécula muito estável e que a maioria dos seres vivos não consegue utilizar diretamente. Nós mesmos inalamos quase 80% de gás nitrogênio e o exalamos da mesma forma. Para que o nitrogênio entre na cadeia alimentar, ele precisa ser fixado, ou seja, convertido em compostos utilizáveis como amônia. Esse processo de fixação é realizado principalmente por bactérias especiais. Algumas vivem no solo, outras vivem em uma relação de mutualismo nas raízes de plantas leguminosas, como o feijão e a soja, formando nódulos. Essas bactérias, do gênero Rhizobium, convertem o gás nitrogênio em amônia. Uma vez formada, a amônia pode ser absorvida por algumas plantas ou passar por um processo chamado nitrificação, também feito por bactérias. Primeiro, bactérias do gênero Nitrosomonas transformam a amônia em nitrito. Depois, bactérias do gênero Nitrobacter transformam o nitrito em nitrato, que é a forma de nitrogênio preferencialmente absorvida pela maioria das plantas. Ao comermos as plantas ou animais que comeram plantas, obtemos o nitrogênio de que precisamos. O ciclo se fecha de duas maneiras. Uma é pela desnitrificação, onde outras bactérias convertem o nitrato de volta em gás nitrogênio, devolvendo-o à atmosfera. A outra forma, crucial para a questão, envolve os decompositores. Quando plantas e animais morrem ou quando excretam resíduos, seus corpos e dejetos contêm compostos nitrogenados. É aqui que entram os organismos decompositores, como fungos e bactérias. Eles realizam o processo de amonificação, que é a decomposição da matéria orgânica nitrogenada, liberando amônia no solo. Essa amônia pode então reentrar no ciclo de nitrificação. A questão do Enem propõe um cenário hipotético. E se os decompositores fossem exterminados? Qual etapa do ciclo não ocorreria? Se não há decompositores, não há quem quebre a matéria orgânica morta para liberar amônia. A etapa da transformação de detritos e restos de organismos em amônia seria interrompida. Isso geraria um acúmulo gigantesco de matéria orgânica morta no planeta e uma escassez de nitrogênio disponível no solo, o que levaria ao colapso dos ecossistemas. A resposta correta, portanto, é a etapa que mostra a conversão de detritos em amônia. A fixação do nitrogênio atmosférico continuaria, mas a reciclagem do nitrogênio, já presente nos organismos, seria paralisada. Saindo da ecologia e entrando na genética, a terceira questão:
trata de daltonismo, uma condição que afeta a percepção das cores. Especificamente, fala da tritanomalia, um tipo raro que afeta a percepção da cor azul. As células responsáveis pela visão em cores na nossa retina são os cones. Temos também os bastonetes, que são responsáveis pela percepção da intensidade luminosa, ou seja, visão em preto e branco e em ambientes com pouca luz. A questão nos dá informações valiosas. Primeiro, o gene responsável pela tritanomalia está no cromossomo 7. O cromossomo 7 é um autossomo, ou seja, não é um cromossomo sexual, Y-OI. Isso implica que a herança não está ligada ao sexo, e homens e mulheres são afetados na mesma proporção. Segundo, casais sem a condição podem ter filhos com a condição. Essa informação é a chave para desvendar o padrão de herança. Vamos analisar. Se uma característica é dominante, para que um filho a manifeste, pelo menos um dos pais também deve manifestá-la, pois o alelo dominante se expressa mesmo em dose única. Se os pais não têm a condição, eles não podem ter o alelo dominante. Logo, eles não poderiam passar esse alelo para o filho. Portanto, a tritanomalia não pode ser dominante. Agora, vamos pensar em uma herança recessiva. Em uma herança recessiva, a condição só se manifesta quando o indivíduo tem duas cópias do alelo recessivo, ou seja, é homozigoto recessivo. Um indivíduo heterozigoto, que tem uma cópia do alelo dominante e uma do recessivo, não manifesta a condição, mas é portador do alelo. Se ambos os pais forem heterozigotos, eles não terão a doença, mas ambos carregam o alelo recessivo. Qual a chance de eles terem um filho com a condição? Podemos usar o quadro de Punnett para visualizar. Se chamarmos o alelo dominante de azão e o recessivo de azinho, os pais são azão-azinho. O filho pode herdar azão do pai e azão da mãe, resultando em azão-azão, normal. Pode herdar azão de um e azinho do outro, resultando em azão-azinho, normal. Ou pode herdar azinho do pai e azinho da mãe, resultando em azinho-azinho. É nesta última combinação que a condição se manifesta. A probabilidade disso acontecer é de 1 em 4, ou 25%. Esse cenário se encaixa perfeitamente na descrição do problema. Pais sem a condição tendo um filho com a condição. Portanto, a tritanomalia é uma herança autossômica recessiva. Autossômica porque está no cromossomo 7 e recessiva porque pula gerações. A quarta questão é um clássico de botânica e evolução. Ela nos desafia a identificar a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas. A vida começou na água e transição para a terra foi cheia de desafios. Risco de desidratação, necessidade de sustentação contra a gravidade e, crucialmente, a necessidade de um meio para reprodução. O cladograma da questão mostra a evolução dos grandes grupos de plantas. O primeiro grupo a colonizar o ambiente terrestre foram as briófitas, como os musgos. A principal novidade que as diferencia das algas ancestrais foi o surgimento de um embrião protegido dentro da planta-mãe. No entanto, as briófitas ainda são muito dependentes da água. Elas não têm vasos condutores verdadeiros, xilema e floema, para transportar água e nutrientes, o que as limita a ambientes úmidos e a um pequeno porte. Além disso, a fecundação delas depende da água, pois o gameta masculino, o anterozoide, é flagelado e precisa nadar até o gameta feminino, a oosfera. O próximo passo evolutivo foi o surgimento das pteridófitas, como as samambaias. A grande inovação aqui foi o desenvolvimento de tecidos condutores verdadeiros. O xilema transporta água e sais minerais da raiz para as folhas, e o floema distribui a seiva elaborada, rica em açúcares, produzida na fotossíntese. Isso permitiu que as plantas crescessem em altura e conquistassem ambientes um pouco mais secos.
Muitos alunos marcam essa opção como a conquista definitiva. Mas há um porém. As pteridófitas ainda dependem da água para a reprodução, da mesma forma que as briófitas. A verdadeira virada de jogo, a conquista definitiva do ambiente terrestre, veio com as gimnospermas, como os pinheiros. Elas apresentaram duas grandes novidades: a semente e o grão de pólen. A semente protege o embrião contra a desidratação e fornece nutrientes para seu desenvolvimento inicial. Mas a inovação mais revolucionária foi o grão de pólen, que contém o gameta masculino. O grão de pólen é leve e pode ser transportado pelo vento, eliminando a necessidade de água para a fecundação. Ao chegar à estrutura feminina da planta, o grão de pólen desenvolve uma estrutura chamada tubo polínico. Esse tubo cresce em direção ao óvulo, que contém a osfera, e entrega o gameta masculino diretamente para a fecundação. É como criar um canal prisado para o encontro dos gametas. Foi essa independência na água para a reprodução que permitiu que as plantas colonizassem os mais diversos ambientes terrestres, incluindo os mais áridos. Por isso, a formação do tubo polínico é a resposta correta. As angiospermas, o último grupo a surgir, aperfeiçoaram ainda mais a vida na Terra com o surgimento de flores, que atraem polinizadores e aumentam a eficiência da reprodução, e de frutos, que protegem a semente e auxiliam na sua dispersão. A quinta questão nos leva a uma viagem pela fisiologia humana, explorando o sistema nervoso através do reflexo patelar. Aquele famoso teste em que o médico bate com um martelinho no joelho e a perna chuta involuntariamente. Esse tipo de resposta rápida e involuntária a um estímulo é chamado de ato reflexo, e sua função é, em geral, protetora. A pergunta é: qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? O sistema nervoso é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo inclui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que por sua vez inclui ponte e bulbo. O cérebro é responsável pelo pensamento, memória, consciência e movimentos voluntários. O cerebelo coordena o equilíbrio e os movimentos finos. A ponte e o bulbo controlam funções vitais, como a respiração e os batimentos cardíacos. O hipotálamo, outra estrutura do encéfalo, regula a temperatura, a fome e a sede, além de fazer a ponte com o sistema endócrino. O ato reflexo, no entanto, precisa ser extremamente rápido. Se a informação do estímulo no joelho tivesse que subir até o cérebro, ser processada e a ordem de contração do músculo tivesse que descer de volta, levaria muito tempo. Para otimizar a velocidade da resposta, o processamento ocorre em um nível mais baixo, na medula espinal. O caminho percorrido pelo impulso nervoso em um ato reflexo é chamado de arco reflexo. Funciona assim: a batida do martelo no tendão patelar estira o músculo da coxa. Receptores sensoriais nesse músculo são ativados e enviam um sinal elétrico através de um neurônio sensitivo. Esse neurônio leva a informação da periferia, o músculo, até a medula espinal, que fica protegida dentro da coluna vertebral. Na medula, o neurônio sensitivo faz uma sinapse, uma conexão direta com o neurônio motor. O neurônio motor, por sua vez, leva um sinal de comando da medula de volta para o mesmo músculo da coxa, ordenando que ele se contraia. A contração do músculo causa a extensão da perna. Todo esse circuito ocorre sem o envolvimento consciente do cérebro. É um atalho. Enquanto a resposta reflexa está acontecendo, um sinal também é enviado da medula para o cérebro, informando o que aconteceu. É por isso que você percebe que sua perna levantou, mas só depois que o movimento já ocorreu. A medula espinal, portanto, é o centro coordenador dessa resposta reflexa. Outro exemplo clássico é encostar a mão em uma panela quente. Antes mesmo de você sentir a dor conscientemente, sua mão já é retirada bruscamente. É a medula espinal agindo para minimizar os danos ao seu corpo.
Finalmente, a sexta e última questão aborda o metabolismo energético, comparando processos realizados por seres autótrofos e heterótrofos. O enunciado menciona que compostos orgânicos como a glicose são degradados para a obtenção de energia. O principal processo para isso é a respiração celular aeróbica, que nós e a maioria dos seres vivos realizamos. A respiração aeróbica ocorre na presença de oxigênio e degrada completamente a molécula de glicose, liberando gás carbônico, água e uma grande quantidade de energia na forma de ATP, a moeda energética da célula. O saldo energético é alto, cerca de 32 a 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. No entanto, o enunciado fala de outro processo, onde compostos orgânicos são catabolizados com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários que podem funcionar como combustíveis ambientais. Essa descrição aponta diretamente para a fermentação. A fermentação é um processo de obtenção de energia que não utiliza oxigênio, sendo, portanto, anaeróbico. Ela também começa com a quebra da glicose, em um processo chamado glicólise, que ocorre no citoplasma da célula e produz um saldo de apenas 2 moléculas de ATP. A grande diferença é o que acontece depois. Na fermentação, a molécula de glicose não é totalmente degradada. Os produtos da glicólise são convertidos em compostos orgânicos secundários, os subprodutos. Existem diferentes tipos de fermentação. A fermentação alcoólica, realizada por leveduras como as de pão e cerveja, produz como subprodutos o álcool etílico ou etanol e o gás carbônico. O etanol é o combustível ambiental mencionado na questão, utilizado em nossos carros. O gás carbônico é o que faz a massa do pão crescer. Outro tipo importante é a fermentação lática, realizada por algumas bactérias e também pelas nossas células musculares em situações de esforço intenso. O subproduto, nesse caso, é o ácido lático. As bactérias láticas são usadas na produção de iogurtes e queijos. Nos nossos músculos, quando o suprimento de oxigênio não é suficiente para a respiração aeróbica, a fermentação lática fornece um pouco de ATP extra, mas o acúmulo de ácido lático contribui para a fadiga e a dor muscular. Comparando com a respiração aeróbica, o rendimento energético da fermentação é muito menor, apenas 2 ATPs. Por que ela existe, então? Porque permite que organismos sobrevivam em ambientes sem oxigênio ou que células obtenham energia rapidamente em situações de déficit de oxigênio. Portanto, o processo metabólico associado à produção de combustíveis ambientais a partir de compostos orgânicos com baixo rendimento energético é, sem dúvida, a fermentação. As outras opções da questão não se encaixam. A fotossíntese é um processo de produção de matéria orgânica, não de degradação para obter energia. A quimiossíntese é similar, mas usa energia de reações químicas em vez de luz. A respiração aeróbica tem alto rendimento energético e não produz um combustível como subproduto. E a fosforilação oxidativa é apenas a etapa final da respiração aeróbica, não um processo metabólico independente nesse contexto. Assim, revisamos 6 questões que cobrem uma vasta gama de conteúdos de biologia, mostrando a importância de não apenas decorar conceitos, mas de entender as conexões entre eles e aplicá-los na resolução de problemas.